Olá, amados irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Eu quero deixar uma meditação aqui para os irmãos, coisa rápida, que está em 1 João, capítulo 5, verso de número 4, que diz assim: Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados irmãos, eu senti na minha alma hoje a vontade, o desejo de poder meditar nessa palavra, porque está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja que diz também o capítulo 3, verso 9, que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E durante a caminhada, a gente às vezes tropeça. Durante a caminhada, às vezes, a gente acaba deixando de olhar o foco, que é Jesus, deixando de olhar o foco do nosso alvo, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é caminharmos de encontro a Ele. O nosso alvo é a gente não olhar muito para a direita nem para a esquerda nessa caminhada, entenda de forma espiritual, mas é a gente olhar para Cristo. E não estamos isentos dos ataques, não estamos isentos porque nós somos seres humanos e o inimigo está em nosso derredor. Porém, a Bíblia diz que, ainda que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas, ela vai brotar novamente. A Bíblia não está dizendo que aquele que toma a fé, o escudo da fé, e começa a combater o bom combate com as armaduras de Deus, quando ele tem uma vida transformada, quando o Espírito Santo habita em sua vida, isso não quer dizer que ele não vai passar por dificuldades. Aprove a Deus, sim, aquelas pessoas que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma e permanecem de pé e nunca caíram até hoje. Louvado seja Deus por isso. Mas acontece fatos que às vezes mesmo a gente na caminhada, a gente acaba parando de se alimentar da palavra de Deus. A gente acaba parando de orar, de buscar mais, de jejuar, de entoar hinos de louvores a Deus. E quando a gente para, a gente começa a sentir saudades de outras coisas, começa a olhar para trás, começam a vir pensamentos, e às vezes o perigo está no pensamento, está no coração da pessoa, porque a Bíblia diz lá em Provérbios, se não me falha a memória, no capítulo 5, sobretudo guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida e da morte. E às vezes a gente se esquece, sabe, de adorarmos a Deus, de andarmos na luz. A gente começa a fazer o quê? A gente começa a ficar com fome. A gente começa a desequilibrar espiritualmente porque estamos parando de se alimentar na fonte. E às vezes, quando a gente para de vigiar, quando a gente para de se alimentar da palavra de Deus, que é comida, que é pão, que é maná, que é água, que sacia a sede daqueles que estão sedentos de Deus, a gente acaba tropeçando, a gente acaba caindo. E a queda é um processo, a queda não é de uma vez, a queda é um processo. A gente hoje não quer orar, aí entra algo que é negativo na nossa vida. Quanto menos luz nós sair de nós, mais trevas vão ganhar lugar dentro de nós. Entenda de forma espiritual isso aqui. Então a gente passa a parar de querer comer a palavra de Deus, de se alimentar da água que jorra para a vida eterna. A gente começa a perder a comunhão com Deus. E quem é que vai tomando de conta? O inimigo vai tomando de conta. As trevas vão tomando de conta. Então a Bíblia diz para que a gente venha andar em espírito. E quando a gente para de andar em espírito, o que é que começa a tomar de conta? A carne. E a única coisa que a carne dá fruto é para a morte. Veja que o salário do pecado é a morte. Então o que é que a carne quer? A carne só quer pecar, desfrutar dos prazeres da vida. E os prazeres da vida, muitas das vezes, carnalmente falando ou espiritualmente falando, é o pecado. E a gente, quando não vigia, a gente acaba dando lugar a certos pensamentos. E esses pensamentos nos conduzirão a outros pensamentos, porque um abismo chama outro abismo. E a gente parando de se alimentar, a gente parando de estar na luz, porque Jesus é luz. A Bíblia diz que quem segue a Cristo tem a luz da vida. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, então se a gente está na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com os outros, nós andamos na luz, nós temos paz, nós temos pensamentos bons, porque a Bíblia diz que o nosso pensar seja fazer a vontade de Deus, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se algum louvor há, que seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, você acha esse versículo.
Então devemos andar na luz, como Jesus na luz está. Então quando a gente se ofusca da luz, as trevas tomam de conta. E a Bíblia diz que quem está em trevas não sabe por onde anda. Quem está em trevas não sabe aonde pisa. Quem está em trevas vai por qualquer rumo porque está cego, porque está nas trevas. Ele não sabe mais discernir o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque está nas trevas. E quem está nas trevas não sabe para onde vai. Já ouviu o ditado que diz assim: um cego guiando outro cego? Pior é quem se acompanha com o cego, não é verdade? Porque ambos cairão em um buraco. Mas alguém tem que se levantar, tomar uma atitude. Mas o foco aqui é esse. A Bíblia diz que aquele que nasce de Deus não permanece na prática do pecado. O que é praticar? É você fazer algo hoje, fazer amanhã de novo, fazer depois, permanecer fazendo. Então ele vive conformado com aquilo. Aquilo jamais não está na sua consciência. Ele perdeu o juízo da consciência. Ele perdeu porque o Espírito Santo saiu da vida dele. Porque o Espírito de Deus é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então quando nós rejeitamos o Espírito de Deus, automaticamente o mal toma de conta do nosso coração. E é isso que acontece com certos cristãos que deixam a batalha. Jesus disse que aquele demônio que havia na vida daquela pessoa, na vida dele, se apropriando dele, quando ele é expulso através da comunhão com Deus, aquele demônio ele é expulso e o Espírito Santo toma de conta. Mas quando nós caímos, aquele espírito ele andava por ali vagando em lugares arenosos. Ele volta trazendo consigo mais 8, diz que o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. E devemos ter muito cuidado com isso. Então a Bíblia e o próprio Jesus está enfatizando algo importante, que quando nós se levantamos na fé, nós não passamos a ser super-homens. Quando nós se levantamos na fé, nós não se tornamos super-homens, super-pastor, super-crente, super-cristão. Não, nós somos fracos. Nós somos fracos, entenda isso. Porém, o Senhor diz na sua palavra aqui: diga ao fraco, eu sou forte. Mas é inevitável, às vezes, nós passarmos pela dificuldade da queda. Nós caímos, pode acontecer. E o que é que vai acontecer com você? Dificuldades, os problemas aparecem em dobro. E o pior é que muitos de dentro da fé, que se dizem ser crentes como nós, cristãos, que em vez de dar mão, vão pegar pedras no chão e vão lançar em você. Vão usar a própria palavra de Deus para que você não se levante mais. É bom a gente ter cuidado. Tem muitas pessoas assim dentro do Evangelho, mas o Evangelho não está dentro dela, entendeu? As máscaras irão cair. As máscaras vão cair ao chão, porque você vai saber quem é e quem não é no momento que você precisar. No momento que você estiver no chão, como aquela mulher que foi pega em adultério, você tem certeza de uma coisa: a maioria que estavam ali para jogar pedra nela era o vizinho, era quem conhecia ela do mercado, era quem conhecia ela, eram aqueles que talvez fossem de dentro da sua própria casa. Então foram os primeiros que estavam ali perto. Uns gostavam até, eu acredito, e outros não, entendeu? E todos dentro de uma mesma fé. Pegaram pedra, até os sacerdotes foram os primeiros, e se apoiando na própria palavra. Porque tem gente que mata as outras, não é para querer, sabe? É usando a própria Bíblia, é usando a palavra de Deus. Elas procuram matar as pessoas usando a própria palavra de Deus. E é por isso que é bom você se levantar, você ter discernimento. Porque Jesus disse certa vez que os nossos inimigos serão os de nossa própria casa. Quando ele fala isso, ele fala da igreja. Então muitos vão usar a palavra de Deus, dizendo que quem é de Deus não cai, quem é de Deus não peca. Só que a palavra também diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Devemos entender tudo que a Bíblia diz e examinarmos as Escrituras. É necessário não é ler a palavra, a Bíblia, não, a gente tem que examinar. E a examinação é algo que tem que ser feita hoje, amanhã, durante, depois. A gente tem que ter comunhão com Deus para entendermos o que o Espírito Santo está nos ensinando. Eu estou levando essa palavra hoje aqui para você que está caído, para você que está no chão. Sabe, diz um ditado, um pregador falou certa vez que o verdadeiro fraco não é o que cai. O verdadeiro fraco é o que cai e permanece no chão sem vontade de levantar. Outros querem levantar, mas estão fracos. Outros querem levantar, mas alguém chega com uma pedra na mão e diz assim: aquele que diz que é de Deus não cai.
A Bíblia diz, olha, você está usando uma máscara, você nunca foi de Deus, porque aquele que conhece a Deus e cai e fica desse jeito, é porque nunca conheceu a Deus, usando a própria Escritura para matar a vida do irmão. Eu quero dizer para você essa noite, eu quero dizer para você essa tarde ou essa manhã, não sei em que direção, em que época da manhã ou do dia, esse vídeo vai chegar até você, mas ele vai chegar. E você vai entender uma coisa que a Bíblia diz também, que o justo pode cair 7 vezes, mas das 7 vezes a mão do Senhor o erguerá. Não quer dizer que o justo nunca possa cair, pode cair sim. E eu tenho certeza que os primeiros a atirarem pedras em você vão ser os que te conhecem, vão ser os de dentro de casa, os de dentro da fé. Não me estou generalizando não, porque dentro da nossa fé tem muitas pessoas de oração, que têm comunhão com Deus e amor no coração. Pessoas, poucas, vão orar por você, mas a grande maioria vão te machucar, muito mais do que as poucas que oram por você. Alguns vão começar a orar e vão sair fora, porque foi assim com Jó. Chegou 3 amigões lá de Jó, entre aspas, né? Ajudaram Jó em oração, mas com o passar do tempo nada mudava, foram embora, porque não aguentaram mais. Isso é um amor superficial, um amor de boca, porque Jesus ficou até o último momento, até a última gota de sangue ele derramou e não desistiu da minha vida e nem da tua. Aonde que está o amor de Jesus nessas pessoas que estão para te ajudar? Que Deus levantou um dia, tirou do meio do monturo, assentou junto com os príncipes. Cadê essas pessoas? Poucas vão se manifestar na tua vida. Por isso que eu te digo, guerreiro, guerreira, se levante. Porque a Bíblia diz que aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado. Eu tenho certeza que quando você peca, você que é conhecedor da palavra de Deus e caiu, você não tem forças para se levantar. Mas faça como eu, porque um dia eu caí. E eu sei o que é difícil você procurar se levantar. Eu sei o quanto que é difícil. E olha que quando eu caí, a minha queda foi muito feia. Me senti uma pessoa enganadora, me senti uma pessoa suja. Eu não tinha mais coragem nem de olhar para cima, sabe? Eu não tinha mais coragem, até para orar estava difícil. E aí as pessoas se afastam, porque você se torna uma pessoa insuportável. Mas lá no fundo, alguém não desistiu de mim. Cristo, Ele não desistiu. Então procurei buscar forças em Deus. Lá no fundo da minha alma eu gritava, minha alma era gritante diante de Deus. E eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus olha para mim e me dá forças. Graças a Deus, eu pedi a Deus lá no fundo da minha alma, Senhor, derrame graça sobre graça na minha vida, para que eu possa me levantar. Porque, irmão, se Deus não derramar desta graça sobre minha vida, desta força, desta fé, porque é Deus que dá fé ao ser humano, a gente não se levanta nunca. Então, irmãos, fique com essa palavra, não se apoie no que as pessoas vão dizer, que você era um falso, usava uma capa, usava uma máscara, por isso que caiu, porque você não era verdadeiro. Ninguém está isento da queda, você pode cair, pode, não estou fazendo apologia para que você caia se você nunca caiu, não estou falando disso, mas eu estou dizendo para os caídos, essa mensagem para quem está no chão, se levante. Sabe por quê? Porque Jesus ainda te ama. E Jesus não está tão preocupado com aqueles de pé, não. Jesus está preocupado com quem está caído, porque o prazer de Deus é te segurar pela mão e dizer, eu te faço caminhar novamente. Ele falou isso para mim e teve um momento que nem eu mais acreditava em me levantar. A vergonha era tanta que eu não conseguia mais olhar nos olhos das pessoas, mas Deus me deu a graça para que eu possa estar de pé. Tenho certeza que pessoas oraram pela minha vida, mas a grande dor é saber que aqueles de dentro da tua casa, de dentro da casa espiritual, melhor para você entender, me lançaram pedras, usaram textos bíblicos, dizendo para mim que eu era um farsante, que eu era um falso, que eu estava sendo apenas um boneco para tentar enganar as pessoas, e isso dói demais. Eu não tenho vergonha de dizer que caí, porque hoje eu sei que dentro desse sofrimento algo de bom teve que aparecer. Eu estou hoje aqui dizendo para você, e se você caiu e está de pé, cuidado, não olhe mais para trás, não faça como a mulher de Ló, não faça como Sansão, que matou o leão, mas no outro dia estava lá olhando para a carcaça do leão e desejou comer, sabe? Ou melhor dizendo, dias depois ele volta pelo mesmo caminho, vê a carcaça do leão ali e sente o desejo de comer o mel que estava na carcaça. Não faz isso não. Quando o mel volta na tua boca para você querer sentir o prazer, o gostinho do pecado de novo, fala simplesmente o seguinte,
Eu quebrei essa ponte, não quero mais voltar nunca mais. O sangue de Jesus tem poder. E começa a entrar em espírito de oração, porque é isso que a Bíblia nos manda, que a gente venha a entrar e andarmos em espírito. A Bíblia diz que nós já vencemos. João 3,4 diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se levanta hoje, guerreiro. Se levanta hoje, guerreira. Não baixa a tua cabeça não, porque as pedras estão na mão de quem quer jogar, sabe, que te vê derrotado. Mas maior é Deus, para dizer assim: eu não me preocupo com os acusadores, eu me preocupo é com você, que quer forças para subir, para se levantar. Você quer ter comunhão comigo. Quem é o inferno? Se a Bíblia diz que nada vai nos separar do amor de Deus. Sabe, as brigas, as ocasiões, certos tipos de crentes vão dizer que não tem mais jeito para você, que você era isso e aquilo outro, vão jogar o teu nome na lama. Mas o Senhor renova as tuas forças. Ele faz todas as coisas novas na tua vida. Não importa se você caiu, se levante. Não importa se você está prostrado, fraco, se levante, grita. Deus vai te socorrer. Deus vai te ajudar. Que você fique com essa palavra nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei em qual momento essa mensagem vai chegar na tua vida, mas creia numa coisa, meu amigo: Deus, Ele é fiel. O Senhor Jesus é fiel, Ele não vai desamparar você nunca na tua vida, porque Ele nos ama e Ele deu a sua vida. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário até o último momento, a última gota de sangue. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Você é muito mais do que um vencedor. Ainda que as pessoas olhem para você caído, não te preocupa, guarda isso para você. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Fique de pé, meu irmão, porque Jesus te ama, meu Deus e Pai. Ele é galardoador da tua vitória, galardoador da tua vida, e Ele vai te ajudar. Que fique você na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus.